Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare nesse nosso encontro de corações. Que o estudo de hoje possa nos iluminar e nos fazer refletir com clareza sobre nossas ações de cada dia, lembrando-nos sempre que cada gesto de amor que realizarmos em favor de nossos semelhantes é mais um passo que damos na direção de nossa evolução espiritual. Que o Divino Mestre nos envolva com suas doces vibrações, inspirando-nos e auxiliando-nos no entendimento das lições da noite, mostrando-nos o caminho do bem para que possamos dar continuidade à nossa evolução moral e espiritual. Que ao fim dos estudos possamos estar mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, portanto, enriquecidos de compreensão e amor. E assim, em nome do Mestre Jesus, em nome do nosso Pai Criador e dos benfeitores espirituais, iniciamos os estudos dessa noite. As reflexões que faremos estão no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. O espírito que ditou esta mensagem em Paris, em 1863, nomeou-se um anjo da guarda. Para nós espíritas, quem é anjo da guarda? Aquele que exerce a tarefa de auxiliar os espíritos encarnados na Terra. São os guias e protetores, evidentemente mais evoluídos do que seus pupilos, geralmente a eles ligados por laços de afeto, tudo fazendo para inspirá-los no bem viver. Exercem, a meu ver, uma missão muito mais difícil do que a de pais aqui na Terra, pois podem apenas sugerir sem que suas palavras sejam ouvidas ou percebidas de forma consciente, amparar sem ser, na maioria das vezes, sequer percebidos, vendo a indisciplina e a rebeldia dos seus tutelados, sem poder ajudá-los, a não ser quando eles assim o querem. Cumprem essa difícil tarefa com grande renúncia, com amor no intuito de auxiliar seus pupilos, para que façam seu desenvolvimento aqui na Terra com menos sofrimentos, inspirando-lhes bons sentimentos, bons pensamentos, boas ações, tentando afastá-los do mal. Lembremo-nos deles em nossas preces de agradecimento a Deus. A mensagem desse anjo da guarda refere-se às provas e sacrifícios voluntários realizados por pessoas que, em assim fazendo, julgam estar se purificando e se elevando até Deus. Mas o que é cilício? A palavra cilício refere-se ao cinto ou cordão de crina ou de arame fino colocado sobre a pele para mortificação e penitência, cinto eriçado de cerdas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingiam o corpo diretamente sobre a pele, muito usado no passado para pagar pecados ou afugentar tentações. Cilício hoje pode significar sacrifícios, como renunciar em favor de outros, perdoar 70 vezes 7 vezes,
fazer bem a quem faz o mal e outros mais. Estes sacrifícios, que além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal, visando seu próprio aperfeiçoamento. Na Terra, como ensina o Espiritismo, as expiações e provas são consequências das nossas ações negativas do passado, próximo ou remoto, e levam o homem ao desenvolvimento da inteligência na busca dos meios de vencê-las. As provas e expiações objetivam também o desenvolvimento das qualificações superiores do espírito imortal, no exercício da confiança em Deus, em si próprio, nos outros, na resignação, na paciência de vivê-las para superá-las no bem, pelo bem e para o bem. Portanto, as provas e expiações são efeitos justos de atitudes e comportamentos contrários às leis divinas, que provocam dores, sofrimentos e perturbações. E elas estão corretas no seu conteúdo e na medida do necessário para serem suportadas e superadas por nós. Assim, não há a menor justificativa para que esses efeitos sejam agravados com sofrimentos voluntários. Seria correto procurar aumento das provações se o sofrimento fosse capaz, por si só, de provocar elevação espiritual, o que não acontece. As expiações e provações têm, por fim, provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos, fazendo a pessoa arrepender-se, a conhecer-se a si própria, conhecendo as causas que provocaram tais consequências, corrigi-las em si, desenvolvendo-se no bem. Se tal não acontece, essas aflições não foram suficientes para provocar mudanças internas. Quando Jesus declarou: "Bem-aventurados os aflitos", não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar os outros ou situações pelos seus males. Prometeu Jesus as bem-aventuranças, a felicidade a quem sabe sofrer as vicissitudes da vida, considerando-as justas, porque confia no amor e na justiça de Deus. Há quem, em as sofrendo, procura manter-se equilibrado na busca de resolvê-las sem ferir a si próprio e a outros. Há mérito, e muito mérito, quando as pessoas se sacrificam voluntariamente em favor do próximo, quando seus sacrifícios beneficiam outros. Nesse caso, o sacrifício torna-se caridade, amor, devoção. Renunciar a algo necessário a si em favor do próximo é o verdadeiro cilício, aquele que propicia conforto, consolo, alegria, esperança, confiança e, ao mesmo tempo, provoca em quem assim o faz transformações que o levarão a transcender-se espiritualmente falando. O Espiritismo nos esclarece, através dos seus princípios, que o caminho da elevação é o da solidariedade, da fraternidade, que farão desabrochar em nós o amor ao próximo. Busquemos ser rigorosos conosco, lembrando sempre do Mestre Jesus, que, sendo um espírito puro, veio à Terra conviver com irmãos imperfeitos
e rebeldes. Foi humilhado, caluniado, desprezado, incompreendido, abandonado. Sofreu o martírio da cruz, símbolo da morte infamante. Viveu pobremente, sem nada possuir de bens materiais. Manteve-se sempre autêntico, não cedendo aos princípios da época. Fez o que veio fazer, com simplicidade, com humildade, com confiança, continuando a ser o modelo a ser seguido, o exemplo maior de como deve ser todo filho de Deus. O Evangelho, ele traz a mensagem do anjo guardião, né? Essa mensagem está no item 26 do capítulo 5 do Evangelho, na instrução dos Espíritos, como eu já disse, e a mensagem é muito linda. Vou fazer a leitura para que todos prestem atenção no que esse anjo guardião diz para nós. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois, se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Mas não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio
sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações, flagelai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião. Paris, 1863. Eu trouxe também uma mensagem de Emmanuel que está no livro Opinião Espírita, psicografada pelo Chico Xavier, é a mensagem de número 44, e ela cabe muito bem nesse estudo da noite, e são palavras assim maravilhosas, profundas, que o Emmanuel traz para nós, para que a gente possa meditar também. Ela é intitulada Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza a atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer
extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Bom, meus irmãos, portanto, para concluirmos as nossas reflexões dessa noite, fiquemos com as palavras do anjo guardião de alerta para nós. Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. São palavras duras, mas verdadeiras. Ninguém progride sem dores e sofrimentos em um mundo de expiações e provas. Portanto, não precisamos procurá-los ou aumentá-los, visando caminhar mais depressa para a perfeição. Então, que essas palavras possam calar fundo dentro de nós, buscarmos, o entendimento delas e fazer a nossa parte, procurarmos realizar a fraternidade, a caridade, que são essas virtudes que nos levam a sofrer os cilícios que são necessários ao nosso crescimento, ao nosso engrandecimento enquanto espíritos imortais. Boa noite a todos, obrigada pela atenção e que Jesus, nosso divino amigo, nosso divino mestre, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.